Agora você vai acompanhar Momento Boas Novas, programa da Igreja Batista de Missal. Eu quero saudar você, amigo ouvinte, nesta manhã, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este dia seja muito abençoado por Deus na sua vida. Nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 6. Êxodo 2, 6. A Bíblia diz: abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Moisés havia sido colocado numa cesta de palhas e deixado no rio para que fosse levado pelas águas. Quando chega até o lugar onde a filha do faraó se banhava no rio, então ela viu o cesto, o abriu e viu dentro a criança. Então ela exclamou. A Bíblia diz que ela teve compaixão dele, de Moisés. Antes de a filha do faraó, a princesa do Egito, ter compaixão de Moisés, nós vemos, queridos ouvintes, que Deus já era um Deus bondoso para com a vida deste menino, desta criança, que se tornaria um dos grandes homens de Deus. A bondade de Deus já acompanhava Moisés desde o primeiro dia do seu nascimento. A bondade de Deus estava sendo revelada sobre a vida dele desde que ele se tornou uma pessoa e viveu e esteve nesse mundo. A Bíblia nos diz que o faraó fez uma lei, deu uma ordem que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. A mãe de Moisés o escondeu durante 3 meses. A bondade de Deus já estava sendo revelada aqui nesse período. Durante esse tempo ele não foi descoberto pelos soldados e ele então foi poupado, livrado da morte prematura, ainda quando criança. A bondade de Deus já estava sobre a vida de Moisés. Ela se revela novamente quando ele é conduzido até a filha do faraó. Uma criança dentro de um cesto jogado ou deixado num rio, levado pela correnteza, sem sofrer dano, sem se afogar, sem ser talvez tomado por alguma fera daquele tempo, daquele rio, é sinal da bondade de Deus. Somente essa bondade pôde conduzi-lo em segurança até a filha do faraó. A bondade de Deus ainda continuava quando ele foi criado pela própria mãe. A filha do faraó não tinha condições de criar Moisés, então ela pergunta se alguém poderia criá-lo. Miriam, sua irmã que acompanhava o seu destino, disse para a princesa do Egito: você quer que eu arrume alguém para criar o menino? E então Moisés é deixado para que a própria mãe o criasse, até que ele fosse então definitivamente devolvido ou entregue à princesa do Egito. A bondade de Deus se manifestou mais uma vez e Moisés foi criado pela sua própria mãe. Mas a bondade de Deus não terminou sobre a vida dele. Ele passou a ser príncipe do Egito. De um hebreu escravizado, escravo, ele agora se torna príncipe do Egito, ele se torna sucessor do próprio faraó. Só a bondade de Deus pôde fazer isso. E para terminar, a bondade de Deus não parou sobre Moisés. Após 40 anos, ele fugiu para o deserto. Lá ele conseguiu um trabalho, lá ele encontrou uma esposa e lá ele construiu a sua família. A bondade de Deus se manifesta na vida dele durante toda a sua vida. E como tem sido com você, amigo ouvinte? Você tem experimentado a bondade de Deus em você? Você tem manifestado e sentido esta compaixão, esse amor, esse cuidado de Deus? Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus supremo e Ele quer cuidar de você, Ele quer ser bondoso para com você, como Ele foi para com Moisés. Abra sua vida para este Deus
Deixe Ele agir na sua vida, no seu coração, e com certeza você vai experimentar diariamente esta bondade. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Um grande abraço. Eu quero deixar um convite para você estar na Igreja Batista conosco neste domingo, às 19h30. A Igreja Batista está na Rua Paraná, número 231. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte, e que esta semana você possa experimentar a bondade de Deus sobre a sua vida. Você acabou de ouvir Momento Boas Novas, da Igreja Batista de Missal, aqui pela Rádio Comunitária Nativa FM.